A paz a todos, eu sou o pastor Rodrigo da Chosen Church e esse vídeo é destinado aos meus amigos, pessoas que eu conheci nesses 14 anos pregando no estado do Rio Grande do Sul, onde, pela misericórdia de Deus, fizemos muitos amigos e muitos simpatizantes e muitas pessoas que se entregaram a Jesus em todas as cidades do estado que nós somos e os convites que recebemos para fora do país, para fora do estado. Então, o Espírito Santo me direcionou a falar com essas pessoas para explicar para elas o porquê nós não estamos mais na nossa antiga instituição. Para isso, eu vou ler um texto bíblico aqui que se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 38, que diz: Contou-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Não o impeçais, disse Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim, logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está ao nosso favor. Nesse texto aqui, o apóstolo João está tendo uma atitude religiosa. Ele acha que quem não anda com eles, quer dizer, no formalismo que João imaginava, porque Jesus ele não é formalista, ele não é cerimonialista, ele não burocratiza as coisas para as pessoas chegarem até ele. Ele olha para as pessoas e não para as coisas. Já João, com uma visão ainda de aprendizado, ele pensa que quem não está ali com eles não pode ser usado por Jesus, ele está limitando as coisas espirituais de Deus. Então Jesus repreende ele dizendo: olha, não impeça esse homem, porque ninguém pode operar um milagre no meu nome se não estiver comigo. Jesus está falando do futuro, que existiriam várias denominações cristãs que alcançariam as pessoas e transformariam elas pelo poder do Espírito Santo. E ele conclui dizendo: portanto, quem não é contra nós é por nós. Deus, ele não estabeleceu uma única instituição, uma única denominação como a única salvadora do mundo. Todas as igrejas cristãs que professam o evangelho são uma porta aberta para levar pessoas para o céu. É uma porta aberta de transformação de almas, de cura, de milagres, onde o nome de Jesus é propagado e pessoas são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então, o que aconteceu conosco foi o seguinte: desde o início da nossa conversão, Deus havia prometido que nós teríamos um ministério. Só que tanto eu quanto a minha esposa relutamos muito com isso, porque a gente nunca quis fazer as coisas fora da direção de Deus. Tudo que eu sempre fiz foi direcionado pelo Espírito Santo, que Deus ainda fala e se revela aos seus servos. Porque eu, por experiência com Deus e pela Bíblia Sagrada, sei que se tu toma uma decisão fora da direção de Deus, Deus não atesta aquilo e é só luta para a pessoa. Só que nos últimos 2 anos, Deus falou muito conosco sobre alcançar uma geração que precisa ser transformada. A minha geração. A minha geração está machucada, destruída, inclusive dentro do sistema religioso, sendo mal vista, achincalhada e às vezes com a mente ocupada por drogas, por outras coisas que não vêm de Deus, e perdendo a sua vida, perdendo a sua história, tendo uma família desestruturada, se dando ao álcool, à droga, a substâncias ilícitas. E isso tem destruído a minha geração e Deus nos chamou para alcançar essa geração que estava sendo machucada, sendo destruída. E Deus nos levantou através dessa visão para que nós pudéssemos fundar a Chosen Church. Por que em inglês? Porque a língua mais falada do mundo é o inglês. Então o evangelho tem que ser propagado em toda a humanidade. É muito fácil a tradução desse nome. Significa a igreja dos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que Deus chamou no ventre, não para um sistema religioso burocrático, mas sim
para ter uma experiência real com Deus e ter a vida transformada. Então, quero dizer para os meus amigos que me conhecem, que se preocupam comigo, que nós continuamos pregando o Evangelho, estamos de vento em popa, cada vez mais firmados na rocha que é Jesus. E assim como vocês viram tantas vezes o Espírito Santo nos usando, operando milagres na hora, nos cultos ali, cura de câncer, gente levantando de cadeira de roda, cura de osso, que era platina, e Deus curando, devolvendo tímpano para a pessoa, artérias sendo desobstruídas, eu ficaria aqui falando uma noite inteira dos milagres que eu vi Jesus fazer, porque ele fala com a gente. Eu também ouvi a voz dele para que eu pudesse tomar essa decisão. E nós tomamos a decisão direcionada por Deus. Deus levantou um grupo de pessoas que anda conosco. Essas pessoas nos ajudaram, foi adquirido um prédio que está sendo totalmente reformado, onde pessoas estão doando mão de obra, material, o prédio está ficando coisa mais linda, e almas estão sendo alcançadas. Pessoas que estavam no ocultismo estão se entregando para Jesus, pessoas que estavam viciadas, estavam envolvidas com substâncias ilícitas, trabalhando nesses lugares, que não teriam um destino bom, foram ressignificadas, estão aptas ao batismo agora, e não querem sair de dentro da igreja. Tudo por conta de pessoas que ouviram a voz de Deus. Quando Deus fala, ele não fala com todo mundo. Ele fala com uma ou duas pessoas, para que o intento dele seja desenvolvido. Quando Deus falou com José, não falou com os irmãos dele. Os irmãos dele não entenderam o porquê que ele estava tendo aquele sonho. No final do processo, do meio do processo, José foi usado para cuidar dos irmãos, inclusive. Então ele estava direcionado por Deus. Nem todo mundo entende isso. Quando Daniel assentou no coração não se contaminar com os manjares do rei, foi com Daniel que Deus falou. Tinha mais de 7.000 jovens hebreus naquele cativeiro. Só Daniel ouviu a voz de Deus. E Daniel foi usado para manter a palavra de Deus viva naquele lugar, para alcançar reinos e para ser um conselheiro de reis. Se nós olharmos o contexto bíblico, Salomão disse que não existem novas histórias debaixo do céu e da terra, somente histórias que se repetem. E quem está na direção de Deus é alvo dessas novas histórias. E nós tivemos a ousadia, a coragem de ouvir a voz do Senhor e dar esse passo de fé, e o Senhor veio e colocou o chão embaixo. E a gente tem visto milagres extraordinários acontecendo. Pessoas sendo instrumentalizadas por Deus para a glória do nome dele. E o nome dele está sendo glorificado. Então, eu me direciono aos meus amigos, pessoas que nos conhecem, e estavam pensando por que nós saímos da nossa antiga instituição, e eu saí de lá, entreguei uma carta lá de saída, né, onde eu me desliguei da antiga instituição. Eu tenho esse documento em mãos, porque era a coisa certa a fazer, não adiantava eu ficar num lugar que eu estava vendo aquilo com outros olhos, né? Esse lugar, essa antiga instituição já tem o trabalho dela feito. Nós temos uma visão diferente de trabalho, orientados por Deus, e é assim que Deus fez ao longo da história, levantando várias pessoas para fazerem a obra de Deus, para que nós possamos chegar no mesmo lugar que é o céu, trazendo pessoas, propagando o Evangelho, e o nome de Jesus sendo glorificado. Nós estamos vendo Deus assinando embaixo dessa ação de ousadia nossa, através da reforma do prédio, da aquisição de materiais, de pessoas sendo alcançadas, de vídeos nossos que tem mais de 6.000 visualizações. Isso para mim é extraordinário. Foram 6.000 pessoas que ouviram a palavra de Deus, assim como o Senhor fez, e Ele quer que as pessoas sejam alcançadas através da tecnologia. Nós obedecemos a voz do Senhor e por isso tomamos essa decisão. Então, vocês, meus amigos, ao longo do estado, fora do país, agora já sabem
o porquê que nós tomamos essa decisão. Nós somos orientados por Deus para fazer algo da parte do Senhor e para glorificar o nome dele. Foi ele que falou conosco que nós não fomos desobedientes à visão divina. Estamos na direção de Deus, estamos vendo coisas extraordinárias acontecendo e o Senhor cada vez mais assina embaixo para que a obra dele cresça, para que o inferno seja saqueado e o nome de Jesus seja glorificado. Então, Deus abençoe a sua vida. Se vocês quiserem falar comigo, estou sempre de portas abertas, vocês sabem. Sempre atendi pessoas do estado inteiro para poder ajudá-las. Conhece meu telefone, me liguem, me procurem. Estou à disposição para conversar. Deus abençoe a tua vida e a tua história.